Olá, este é o nosso segundo vídeo sobre o AutoCAD 2016. Neste vídeo, pretendemos falar um pouco sobre a otimização da área de trabalho, o espaço para desenho, falar da barra de status que está aqui embaixo, falar do menu de atalho, um menu de acesso rápido, falar da linha de comando, falar sobre as formas que o cursor pode aparecer na tela, falar do comando zoom, falar de vários comandos que são usados para fazer modificações e, finalmente, fazer alguns exercícios no qual vamos aplicar tudo que a gente vai falar nesta aula e alguma coisa da aula passada. Com relação à área de trabalho, vamos mostrar aqui, este botão, você pode minimizar as barras de comandos, alternando entre essas formas, chegando até somente com menus aqui, anotações, aí você clica e você tem todas. Home, assim. Clicando de novo, nós temos todas as barras conforme o padrão. Neste botão aqui, neste canto, já na barra de status, podemos também maximizar totalmente a área, no espaço máximo. Clicando de novo, retorna as barras de ferramentas. A linha de comando ela pode também ser ocultada com Ctrl 9. Yes. Ctrl 9, ela retorna. Aí você deve se perguntar, mas para que ocultar a linha de comando? Também acho que não é muito interessante, mas você pode se deparar com essa situação. Se você usa o computador que outras pessoas usam, você pode chegar e não ter linha de comando. Então, Ctrl 9, você tem novamente a linha de comando. Vamos falar um pouquinho da barra de status. A barra de status é essa barra que fica posicionada aqui embaixo, abaixo da linha de comando, e ela serve para ajustar algumas configurações de conveniência para determinados desenhos ou de preferências do usuário. Para ativar, nós clicamos com o mouse em cima desses botãozinhos, aí a gente pode ativar ou desativar. Associada a cada uma dessas funções, não todas, mas em algumas, as principais, nós temos as teclas de funções. Por exemplo, esta primeira aqui está associada com o F7. Ou seja, para ligar e desligar, pode-se também pressionar F7. Nós podemos também ajustar as configurações clicando com a tecla da direita do mouse, depois em Setting. Aí vai abrir esta janela aqui, sendo que cada aba a gente pode ajustar as configurações. Por exemplo, nesta aqui, na grade, o espaço de X é 10, o espaço de Y é 10. Temos aqui o Polar Tracking, Objeto Snap, 3D Objeto Snap, Dinâmico ponto dinâmico e assim por diante. Sendo que se você clicar aqui, tem outras abas. Vamos falar então primeiro do grid. O grid é esta grade que você está vendo aqui, que pode ser desativada ou ativada. Nós normalmente desenhamos sem a grade, já que vamos entrar com os valores com precisão e não é um desenho que vamos usar aqueles pontos da grade. Este ajuste para a grade F9 não é interessante que esteja ativado, mas é interessante que você entenda o funcionamento dele. Por exemplo,
Se ele estiver ativado, você só vai conseguir colocar o ponto, o mouse só vai parar no cruzamento da grade. Então você tem que saber disso, porque muitas vezes pode acontecer que você não percebe por que o mouse não está parando. Então você desativa. Nessa setinha nós temos outras possibilidades aqui. Sempre que tem uma setinha para baixo tem outras possibilidades. Polar, grid, mas não vamos usar. Ponto dinâmico. Esta função nós vamos comentar quando falarmos de coordenada. Restringir cursor ortogonal. O que significa isso? Quando você está com ele ativado, seu cursor só vai deslocar na horizontal ou na vertical. Veja, seu cursor vai exatamente na horizontal ou na vertical. Vamos usar bastante esta função. F8 ativa e desativa ou clicar em cima. Restringir cursor para alguns ângulos. Vamos ver. Quando estou com ele ativado, automaticamente ele vai mostrar alguns ângulos, por exemplo, 0, 30, 60, 90, de 30 a 30 graus. Se eu clicar com a tecla da direita, eu vejo que está aqui, 30 graus. Eu posso ajustar outros ângulos. E quando eu ponho módulo ortogonal, automaticamente sai esse restringir cursor para os ângulos. Porque se é ortogonal, 90 graus, então não é 30. Aqui temos a função para trabalhar com desenho isométrico. Vamos também usá-la mais na frente, não vamos comentar muito agora. O objeto Snap Tracking. O que ela faz? Quando ela está ativada, ela pega referências. Por exemplo, você quer pegar um ponto que está neste alinhamento com este. Então você pega o comando linha, está com ela ativada, se aproxima aqui. Então você pega alinhamento. Quero pegar este alinhamento aqui, de uma ou de duas linhas. É isso que ele faz. Se ele está desativado, aí ele não vai pegar esse alinhamento. Olha, ele não consegue pegar o alinhamento. Mas se ele está ativado, aí ele pega o alinhamento. Modo Snap F3, extremamente importante. Se a gente clicar nessa setinha aqui, nós vemos que estamos com pontos da extremidade ativado, ponto do meio, ponto do centro. Tem outros que eu posso ativar, como perpendicular, tangente, paralelo, enfim. Esta função é bastante usada porque ela nos possibilita pegar pontos com precisão. Por exemplo, quero fazer uma linha, quero pegar do meio, ele aparece então triângulozinho. Quero fazer uma linha, quero pegar exatamente do ponto da extremidade, ele aparece aquele quadradinho. Eu também posso usar essa função com pontos de precisão, clicando com Shift, tecla da direita. Aí eu tenho todas as funções de pontos de precisão também nesse menu flutuante. Quando que eu uso? Quando estou com ele desativado e eu quero usar apenas um, então Shift, tecla da direita e escolho, por exemplo, ponto do meio. Linha, Shift, tecla da direita, ponto do meio. Ou se eu quero manter ele ativado, então automaticamente ele já vai pegar o que ele já está
ativado. Por exemplo, centro da circunferência, a extremidade, ponto do meio. Por exemplo, se eu quero pegar um ponto de tangência usando Shift, tecla da direita, então Shift, tecla da direita, tangência. Quando eu aproximo da circunferência, aparece o símbolo ali, ó, de tangência, e essa minha reta, ela vai ficar sempre tangente à circunferência que eu indiquei. Este outro modo aqui, ó, é para exibir a espessura da linha. Depois vamos falar da barra de propriedade e vamos verificar que as linhas podem ser feitas com espessuras diferentes. Mas, se eu tenho desativado mostrar a espessura da linha, ela vai aparecer igual. Temos também mais algumas funções, alguns botões aqui, ó. Esse aqui é a barra de status de desenho, que não vamos comentar porque não vamos usá-los. Temos as alternâncias aqui, ó, que já comentamos na primeira aula, nosso primeiro vídeo. Alternância da apresentação da área de trabalho, desenho e anotação, 3D básico, etc. Mais alguns botões aqui também não interessantes, aqui já falamos. E aqui falamos na aula passada que seria o botão que nos permite ativar e desativar essas funções, esses botões na barra de status. Menu de atalho. O menu de atalho é uma facilidade que o AutoCAD oferece, é um menu que está associado a cada uma das telas. Por exemplo, se eu clicar com a tecla da direita, vai aparecer esse menu aqui, esse aqui é o menu de atalho no qual estou me referindo. Se eu estou com uma outra tela, por exemplo, estou com o meu desenho selecionado, vou clicar, já muda esse menu de atalho. Ou seja, para cada tela nós temos associado um menu de atalho. Então, ao invés de procurarmos um comando ou digitar, temos a possibilidade de clicar com a tecla direita e escolher algum comando que ele já vai oferecer. Ele mostra também os recentes comandos, o último comando e os recentes comandos que eu posso escolher. Selecionei, tecla da direita, apagar. Vamos falar um pouquinho da linha de comando. A linha de comando é esta linha que está aqui embaixo. Esta linha eu posso aumentar a janela ou diminuir. Tudo que a gente vai digitando aqui, tudo que a gente vai fazendo, vai ficando aqui um list com todos os comandos. Mas a gente normalmente não deixa assim porque vai diminuir o espaço que eu tenho para desenhar. Temos que ficar sempre atento nessa linha, porque com essa linha, com o AutoCAD, ele conversa com o usuário. Por exemplo, vou fazer um círculo, Enter. Eu tenho a opção de especificar o centro ou, primeiramente, dizer que eu quero fazer um círculo, passo por 2 pontos, 3 pontos, tangente. Se eu especificar o centro, já mudou a linha de comando aqui, ó. Ele já está oferecendo a possibilidade de fornecer um raio ou diâmetro e, se for o raio, ele está oferecendo o valor de 40. Se eu der um Enter, vai sair uma circunferência com 40. Se eu não quero esse valor, 40.46, 4, então eu vou digitar 20 e agora sim vou dar um Enter. Vamos falar um pouquinho do cursor. O cursor pode aparecer em forma de mira, como você está vendo, ou o cursor pode aparecer quando você vai em cima de uma barra de comando, ele vai aparecer tipo uma seta, é o cursor para apontar. Quando você chama um comando, por exemplo, o comando apagar, o cursor se modifica, ele fica um quadradinho, é o comando para seleção. Quando você aperta o cursor, ele vira uma mãozinha, é o comando PAN. Quando você tem o comando, por exemplo, o comando Zoom, e aí vamos já aproveitar para relembrar aqui a linha de comando que falamos, comando Zoom tem várias alternativas aqui, ó, e o cursor está em forma de uma mãozinha.
Aí eu vou escolher uma delas, ou eu vou dar um Enter e vou aceitar então o cursor tempo real. Enter. O cursor então virou uma lupinha, para mais ou para menos, para mais e para menos. Seria o equivalente a rolarmos a rodinha do mouse. Nós vamos agora falar um pouco sobre alguns comandos dessa barra de modificações. Este comando é o comando espelhar. Para que ele serve? Ele serve para fazer o espelhamento em torno de um eixo. Então, quando vamos desenhar peças que são simétricas, basta desenhar apenas um lado e aí então fazemos o espelhamento e aí teremos uma peça 100% simétrica com relação àquele eixo. Vamos ver um exemplo. Temos este desenho, a metade de uma lâmpada. Queremos então completá-lo, já que é um desenho simétrico com relação ao eixo vertical. Clicamos no comando, ele manda selecionar o objeto, selecionamos, damos Enter, ele pede para especificar o primeiro ponto do eixo, o segundo ponto, especificamos, e aí temos as opções de apagar o objeto anterior, Yes ou não. Dou Enter, estou aceitando que não, então temos então o desenho completo feito com esse comando de espelhamento. Agora vamos falar um pouquinho do comando chamfer ou fillet, é o comando de concordância. Clicamos no comando, aí digitamos R ou selecionamos a opção R, por exemplo, um valor de 10. Enter, clico no lado e depois no lado, e ele faz então a concordância com raio 10. Quando chamar o comando novamente e escolher raio, ele já oferece o valor de 10, mas não é 10, agora eu quero 20. 20, Enter, um lado e no outro. Outra situação, você quer fazer o fechamento aqui, ó. Então, clica no comando, R, Enter, agora um valor de 0. Aí, clicamos de um lado, clicamos do outro, o que acontece? Ele faz o fechamento. Se o raio é 0, ele faz o fechamento. Ele serve também para isso. Pode acontecer que este comando não funcione. Por exemplo, você quer fazer uma concordância com o raio de 12, então você clica de um lado, clica no outro, e aí ele já te avisa que este lado, ó, comando inválido. Novamente, clica de um lado, ele já mostra que é impossível, tá? Que o raio é maior do que o lado. Claro, quero fazer um raio 11 e tem o valor de 10. Comando fillet com um raio de 10. Clica num lado, clica no outro, aí ele consegue fazer. Outro comando bastante usado para fazer modificações é esse comando chamfer, que serve para chanfrar o desenho, quebrar uma quina do desenho. Como é que ele funciona? Você clica no comando, aí tem a opção de distância e ângulo. Se você oferecer distância, ele pede o primeiro valor. Aí você diz, por exemplo, que é 20. Aí ele pede segundo, sugere 20, você diz é 10. Agora, na hora de clicar, você clica primeiro no lado que é 20, depois no lado que é 10. E aí ele fez um chanfro de 20 por 10. Outra possibilidade é clicar no comando e fornecer o ângulo, porque um chanfro ele pode ser especificado por duas distâncias ou uma distância e um ângulo. Então, você clicou em ângulo, ele pediu a primeira distância. Aí eu vou dizer, a primeira distância é 15. Aí ele pede o ângulo, eu vou dizer, o ângulo é 30
no caso 30 graus. Primeira distância, 15. Então, deste lado aqui, ó, é o 15. E o 30 graus está aqui. Vamos verificar rapidamente. Aquele que eu forneci a distância, 20. Por 10. E o outro eu forneci uma distância de 15 com um ângulo de 30. Outro comando que a gente bastante usa nos desenhos é o comando offset. Esse comando ele serve para fazer cópia paralela. Por exemplo, você tem aqui uma polilinha, você quer uma linha paralela a ela, como se fosse a representação de uma parede. Como é que ele funciona? Você clica no comando offset, ele pede para especificar a distância, você especifica a distância, 10, você clica na linha e do lado que você quer fazer a cópia. Se você quer fazer a cópia para fora, você clica na linha e clica para fora. Esse comando offset, ele vai fazer cópias paralelas de reta, de polilinha, de spline, por exemplo. Clique no comando offset, especifica a distância, vou especificar que a distância é 5, clica na linha ou na curva e do lado que você quer fazer as cópias. Não importa. Se for uma circunferência, por exemplo, clica na linha, ele oferece a distância, vê que a distância é uma outra, eu vou usar 15, você clica na circunferência e do lado que você quer fazer a cópia. O comando offset é bastante usado para fazer desenho arquitetônico, paredes, por exemplo. Vamos ver agora outro comando que bastante é usado nos desenhos, é o comando trim. Esse comando trim serve para aparar as pontas. Por exemplo, trim, aí você tem a opção Select All. Então, se você der um Enter, já selecionou tudo e já confirmou. Aí basta ir clicando nas partes que você quer retirar. Pronto. Usando mais uma vez o comando Offset. Clicamos no comando, especificamos a distância, 10, clicamos na linha e do lado que queremos fazer a cópia. Linha, do lado que queremos fazer a cópia. Enter, saímos do comando. Agora vamos falar de dois comandos muito usados, o comando trim e debaixo dele temos o comando extend. Trim é para aparar, cortar as pontas, extender seria para fazer com que a linha cresça até chegar a um determinado limite. Usando então o trim, clicamos no trim, como é que ele funciona? Selecione o objeto ou Select All, ou seja, se eu der um Enter, ele vai considerar que eu selecionei tudo e já confirmei, então eu já posso começar a cortar as pontas. Veja que eu tenho que começar sempre de fora para dentro, porque se eu cortar aqui, agora o trim não funciona mais, certo? Mas eu posso apagar com o comando Erase. Mas também, se eu apertar Shift e clicar de novo, ele retorna. Então, eu faço a correção sempre de fora para dentro. E eu posso também dar um zoom, veja. Aí fica mais fácil de trabalhar. Posso também abrir uma janela, ao invés de clicar uma vez só, já abro uma janelinha e já vou clicando tudo. Ó. Com zoom fica mais fácil. Olha só.
Perceberam? Por que que não conseguia apagar? Porque isso aqui, ó, já era uma linha que ela não é contínua. Então, somente apagando. Comando extend. Como é que funciona o comando extend? Extend, select all. Dou enter, como se tivesse selecionado tudo e já confirmado. Vamos modificar esse desenho. Basta eu clicar nas partes que eu quero que ela estenda, que a linha estenda. Veja, modificamos o nosso desenho, a nossa estrela agora ficou diferente. Então, relembrando, o comando trim, como funciona? Você clica no comando trim, você tem duas opções. Ou você dá um enter e aí já pode sair cortando. Ou você chama o comando trim e primeiro seleciona as linhas que estão envolvidas no processo de cortar. Aí você dá enter e agora você clica na linha que você quer tirar a ponta e ela vai tirar a ponta independente daquela outra que você não selecionou. Então, duas formas. Comando extend, mesma coisa. Comando extend. Se eu der um enter, como se eu tivesse selecionado tudo e confirmado. O equivalente aqui, eu selecionei tudo, confirmado. Agora eu começo a clicar nas partes que eu quero estender. Ó, extend, enter. Ó, e ele estende. Comando trim e comando extend. São comandos, um é o inverso do outro. Então, se eu clicar em extend e apertar a tecla shift, ele funciona como trim. Ou se eu clicar em trim e apertar a tecla shift, ele funciona como extend. Vamos ver? Veja. Trim, enter, selecionei tudo, confirmei. E agora vou apertar shift junto, ó. Ele está estendendo ao invés de cortar. Agora, se eu tirar o shift, apenas clicar, ele corta. Ele corta. Se eu apertar shift, ele estende. Então a tecla shift inverte essas funções. Desenhando com precisão. Vamos fazer o desenho desta peça, um gabarito de chapa, utilizando um método bastante prático que pode servir para fazer vários tipos de desenhos. Nós vamos utilizar o módulo ortogonal ativado e o mouse vai dar a direção que vamos construir as linhas e os valores vão ser digitados. Então, com o módulo ortogonal ativado, nós restringimos o movimento do mouse e aí nós entramos com valores dx ou dy. Vamos lá. Então vamos ativar o que? O módulo ortogonal, F8. Devemos também ativar ponto dinâmico. Depois nós vamos entender melhor, mas é o sistema de coordenadas do usuário que vai pulando de ponto em ponto e a gente vai ter sempre a referência do último ponto. Vamos ativar também o objeto Snap Tracking. Vai possibilitar pegar o alinhamento dos pontos se for necessário. Vamos também ativar o modo Snap e vamos verificar o que está ativado. Ponto de extremidade, ponto do meio, ponto de interseção, extensão, beleza.
Vamos começar então. Pegamos o comando linha, clicamos na tela, arrastamos o mouse para a direita e digitamos o valor, no caso 250. Veja que eu iniciei desse ponto para cá 250. Agora vou subir com 100, depois eu vou para a esquerda com 60, aí eu vou subir 80, aí venho novamente para a esquerda com 120, que seria o 180 menos o 60. E agora eu quero fechar aqui. Basta eu digitar C de close e dar um Enter. Fiz o contorno da minha peça, faltando fazer o chanfro, arredondamento. Bem, vamos fazer então o chanfro. Clico no chanfro, digito um dedo de distância. A primeira distância é 50, a segunda também é 50. Então clico em um lado e depois no outro. Agora vou fazer este arredondamento. Embaixo de chanfro eu tenho fillet, que é o arredondamento, a concordância. Digito um R, o valor é 22. Clico em um lado e depois no outro. Novamente eu tenho um chanfro, só que agora foi-me dado o ângulo e a distância. Ângulo de 45 graus, distância de 50. Então agora foi-me dado o ângulo e uma distância. Então, clico em chanfer, só que eu tenho que pegar a opção de ângulo. Primeiro, ele me pede a distância, eu digito 50, dou Enter. Depois ele me pergunta o ângulo, eu digo que é 45. Então, clico no lado da distância e depois do ângulo, que nesse caso é igual. Está pronta a minha peça. As dimensões nós vamos ver na próxima aula como colocamos. Agora, nós vamos fazer um outro exemplo, que é a construção de uma bifurcação de duto. Como que eu vou construir isso aqui? Utilizando também o módulo ortogonal, eu vou primeiro fazer tudo em canto reto, sem arredondamento. Então, partindo deste ponto aqui, eu venho para o lado com o valor de 10. Aí vou subir 10 mais 15, 25. Certo? Aí eu venho para o lado 120. E aí eu posso usar também o comando offset, por exemplo, com o valor de 30 para fazer essa segunda linha. E aí eu posso continuar. Agora, eu tenho uma distância de 50 aqui, só que ele sai de 120 e passa para 90. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma linha aqui fora com 90. Vou pegar e vou movimentar essa linha, Enter. Vou pegar o ponto médio e vou botar exatamente aqui. Agora vou pegar e vou mover essa linha, Enter, clico num ponto e digito 40, ou seja, estou fazendo uma movimentação 40. Agora eu posso fazer essa ligação. Posso subir aqui, esse valor que sobe é 40. Venho para cá, pego o alinhamento, desço para cá, aqui. Agora aqui 10 para baixo, venho para o lado 10, desço. Olha, a diferença de 85 para 10 é 75, ou seja, a diferença do raio grande e do raio pequeno, 85 menos 10 dá 75. Então, tem de boca aqui, ó, 75. Venho para o lado, quanto? 85.
Se eu clicar aqui, ele vai pegar esse ponto do meio, não quero. Então, eu retorno e agora sim, clico quando aparece o xizinho. Deste lado aqui, ó, eu desço quanto? 55 menos 10, 45. Venho para o lado, aproximo aqui, retorno, apareceu o xizinho. Então, eu clico e faço. Agora, eu vou aplicar o comando fillet. Esse comando fillet com um raio de 85. Então, R85. Eu clico desse lado e depois deste lado. Certo? Comando fillet com raio de 10. Clico deste lado e depois desse. Clico com a tecla direita e repetir fillet, raio de 10, enter. Clico aqui e clico aqui. Percebo que esqueci de uma linha. Essa linha, ela vem até pegar esse alinhamento ali, ó. Certo? E quando eu fiz essa curva aqui, eu usei o comando fillet, ele usou a linha que estava aqui, que era uma só. Então eu vou ter que fazer mais uma. E agora, aplicar novamente o comando fillet. E esse comando fillet é com raio de 55. Então, raio de 55. Clico de um lado e depois clico do outro. Pronto. Está pronto o desenho. Da mesma forma que o outro, vamos trabalhar com dimensionamento na próxima aula. Desenhando com precisão. Vamos fazer o desenho desta peça, um gabarito de chapa, utilizando um método bastante prático que pode servir para fazer vários tipos de desenhos. Nós vamos utilizar um módulo ortogonal ativado e o mouse vai dar a direção que vamos construir as linhas e os valores vão ser digitados. Então, com o módulo ortogonal ativado, nós restringimos o movimento do mouse e aí nós entramos com valores de x ou de y. Vamos lá. Então vamos ativar o que? O módulo ortogonal, F8. Devemos também ativar ponto dinâmico. Depois nós vamos entender melhor, mas é o sistema de coordenadas do usuário que vai pulando de ponto em ponto e a gente vai ter sempre a referência do último ponto. Vamos ativar também o objeto Snap Tracking, que vai possibilitar pegar o alinhamento dos pontos se for necessário. Vamos também ativar o modo Snap e vamos verificar o que está ativado. Ponto de extremidade, ponto do meio, ponto de interseção, extensão, beleza. Vamos começar então. Pegamos o comando linha, clicamos na tela, arrastamos o mouse para a direita e digitamos o valor, no caso 250. Veja que eu iniciei desse ponto para cá 250. Agora vou subir com 100, depois eu vou para a esquerda com 60, aí eu vou subir 80, aí venho novamente para a esquerda com 120, que seria o 180 menos o 60. E agora eu quero fechar aqui. Basta eu digitar C de close e dar um Enter. Fiz o contorno da minha peça, faltando fazer o chanfro, arredondamento. Bem, vamos fazer então o chanfro. Clico no chanfro, digito um dedo de distância. A primeira distância é 50, a segunda também é 50. Então clico em um lado e depois no outro. Agora vou fazer este arredondamento. Embaixo de chanfro eu tenho fillet, que é o arredondamento, a concordância. Digito um R, o valor é 22. Clico em um lado e depois no outro. Novamente eu tenho um chanfro, só que agora foi-me dado o ângulo e a distância. Ângulo de 45 graus, distância de 40
distância de 50. Então, agora foi-me dado o ângulo e uma distância. Se é 45 graus, 50 aqui e também 50 aqui. Então, clico em chamfer, só que eu tenho que pegar a opção de ângulo. Primeiro, ele me pede a distância, eu digito 50, dou Enter. Depois ele me pergunta o ângulo, eu digo que é 45. Então, clico no lado da distância e depois do ângulo, que nesse caso é igual. Está pronta a minha peça. As dimensões nós vamos ver na próxima aula como colocamos. Agora nós vamos fazer um outro exemplo, que é a construção de uma bifurcação de duto. Como que eu vou construir isso aqui? Utilizando também o módulo ortogonal, eu vou primeiro fazer tudo em canto reto, sem arredondamento. Então, partindo deste ponto aqui, eu venho para o lado com o valor de 10. Aí vou subir 10 mais 15, 25, certo? Aí eu venho para o lado 120. E aí eu posso usar também o comando offset, por exemplo, com o valor de 30 para fazer essa segunda linha. E aí eu posso continuar. Agora, eu tenho uma distância de 50 aqui, só que ele sai de 120 e passa para 90. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma linha aqui fora com 90. Vou pegar e vou movimentar essa linha, Enter. Vou pegar o ponto médio e vou botar exatamente aqui. Agora vou pegar e vou mover essa linha, Enter, clico num ponto e digito 40, ou seja, estou fazendo uma movimentação 40. Agora eu posso fazer essa ligação. Posso subir aqui, esse valor que sobe é 40, venho para cá, pego o alinhamento, desço para cá, aqui. Agora aqui 10 para baixo, venho para o lado 10, desço. Olha, a diferença de 85 para 10 é 75, ou seja, a diferença do raio grande e do raio pequeno, 85 menos 10 dá 75. Então, tem de boca aqui, ó, 75. Venho para o lado, quanto? 85. Se eu clicar aqui, ele vai pegar esse ponto do meio, não quero. Então, eu retorno e agora sim, clico quando aparece o xizinho. Deste lado aqui, ó, eu desço quanto? 55 menos 10, 45. Venho para o lado, aproximo aqui, retorno, apareceu o xizinho. Então, eu clico e faço. Agora, eu vou aplicar o comando fillet. Esse comando fillet com um raio de 85. Então, R85. Eu clico desse lado e depois deste lado. Certo? Comando fillet com raio de 10. Clico deste lado e depois desse. Clico na tecla direita e repetir fillet. Enter. Com raio de 10. Ou melhor, fillet com raio de 10. Enter. Clico aqui e clico aqui.
Percebo que esqueci de uma linha. Essa linha, ela vem até pegar esse alinhamento ali, ó. Certo? E quando eu fiz essa curva aqui, eu usei o comando fillet, ele usou a linha que estava aqui, que era uma só. Então eu vou ter que fazer mais uma. E agora, aplicar novamente o comando fillet. E esse comando fillet é com raio de 55. Então, raio de 55. Clico de um lado e depois clico do outro. Pronto. Está pronto o desenho. Da mesma forma que o outro, vamos trabalhar com dimensionamento na próxima aula. Obrigado por ter assistido este vídeo. Estamos deixando alguns exercícios para que você faça e ponha em prática o que vimos nesta aula. Até a próxima!